Galera, review do capítulo 73 de Kagurabachi, capítulo extremamente pesado e capítulo que talvez dê mais indícios de o porquê que o Samura fez o que fez. A Iori suportou bastante coisa e nós vamos explicar o que ela suportou e talvez o porquê que foi correto o Samura ter feito o que ela fez e talvez mais correto ainda o Chihiro, cara. E eu já vou explicar o porquê. Bom, rapaziada, se inscreve no canal. Já atingimos a meta de 25 mil seguidores. Muito obrigado. Vamos rumo a 30 mil seguidores agora. No mais, tem mangás em promoção aí embaixo na descrição. Tem Discord, redes sociais. Curta e compartilha o conteúdo. E bora, porque o capítulo abre com uma cena que algumas pessoas não vão dar tanto por essa cena, mas é muito importante. Por quê? A Iori, ela tá voltando da escola. A Iori é filha do Samura. Ela tá voltando da escola e ela repara que tem 2 sacos de lixo jogados ali em frente à casa do pai dela. E esses sacos de lixo, eles não estão tipo jogados ali pra um lixeiro pegar. Não, ali não é o lugar pra deixar o lixo. O lugar pra deixar o lixo é um cesto que fica, um baú de lixo, enfim, um cesto de lixo e tudo mais. Então o que ela faz? Ela pega aquele lixo e coloca no cesto. Só que isso tem um significado muito importante nesse capítulo, eu já vou explicar por quê. Agora nós temos o Samura junto ali dos seus amigos do dojo, aquele dojo que eles treinam espada e tudo mais. E o amigo do Samura fala que o filho dele tá na mesma sala que a Iori. E que a cidade é muito pequena, então com certeza ela já deve estar familiarizada. A cidade não é muito pequena também, é algo muito importante aqui pro contexto desse capítulo, porque a gente sabe que em cidade pequena o que acontece? As fofocas, elas se espalham com muito mais facilidade. Todo mundo sabe quem é você, todo mundo quando olha pra você sabe que você é filho de fulano, filho de ciclano, todo mundo, cara. Então isso é muito importante aqui. Agora nós temos o Samura, ele no memorial da esposa dele. Ele tá sentado ali no memorial da esposa dele e ele começa a reparar algumas coisas referente a Iori, porque ele entende que a Iori ela tem muita energia e essa energia talvez venha até de algo ruim, mas ao mesmo tempo o Samura entende que ela tá um pouco triste e ele acredita que essa tristeza vem do fato de ser uma ausência da mãe, né? Mas não só isso, é óbvio que a ausência pesa, mas não é só isso. Por quê? Porque a Iori tá escondendo algumas coisas e essas coisas têm relacionamento com a escola da Iori. Agora chega um momento que começa algumas coisas aqui que não faz tanto sentido, mas vamos lá. O Samura pergunta como é que foi a escola e tudo mais, e ela fala que a aula foi sobre o pai dela, tanto que nas escolas eles são tratados como heróis. Mas a ideia é que não é bem assim, mas nós já vamos chegar lá. O Samura, quando ele escuta isso, ele fica um pouco preocupado, mas enfim, o Samura fica feliz porque parece que a Iori se divertiu, né? Afinal de contas, todo mundo ficou, pô, ele é o seu pai, que legal, o seu pai é o herói. E a Iori, ela fica toda grandona, toda feliz, né? Afinal de contas, pô, estão exaltando o pai dela. Beleza, até aí, show de bola, o capítulo tá gigante e tudo mais. Agora a Iori, ela é questionada por uma amiga se ela é boa com espadas também, igual o pai dela. E ela fala que ainda não, que um dia vai ser tão boa quanto o pai. E o pai meio que, tipo, fica feliz e acaricia a cabeça dela. Só que aí ele sente um calo. E a Iori começa a falar que um garoto da turma dela acabou meio que chamando o pai dela de assassino e tudo mais. Já aí, a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. Porque talvez a Iori, ela não queria esconder de fato o que estava acontecendo, mas ela não queria contar. Então ela meio que contava ali, mas não tudo. Ela contava assim que havia discussões por conta do pai dela ter participado da guerra, algumas pessoas não concordavam, só que ela não queria contar tudo. Beleza. Até aí, a Iori começa a exaltar o pai dela. Por quê? A mãe da Iori sempre falou que o pai dela era uma pessoa imprestável, afinal de contas abandonou ela e tudo que mais importava pro pai era aquele título de guerra, era o passado. Só que o pai estava certo, porque é óbvio que o passado poderia pesar, ainda mais quando tem um passado mentiroso, ainda mais quando tem um passado ruim.
Só que a Yori, ela começou a entender isso como uma maneira talvez de se aproximar e defender o pai dela, e até mesmo ser alguém igual o pai dela é. No entanto, tem alguns problemas porque a Yuri não consegue se defender ainda, ou ela talvez estaria remando contra uma maré, e uma maré verdadeira. Isso que é o problema. A mãe da Yori meio que tava certa em cobrar do pai dela, tipo assim, pô, esquece isso, cara. Até então não tinha consequência nenhuma. Só que a partir do momento que as consequências recaem na Yori, aí é que mora o perigo. Aí é que a gente entende que o Samura estava correto em fazer o que ele fez. Só que também o Chihiro, por exemplo, está correto de cobrar da Yori a decisão. Tipo assim, pô, é ela que vai decidir se ela quer o novo selo ou não. E por quê? Eu já vou falar aqui pra vocês. Agora, o Samura vai se desculpar ali com o pai do garoto, aparentemente que brigou com a Yori e tudo mais. Tá tudo certo. Só que nós temos o Samura sendo interrompido ali do dojo dele por um chamado da escola, e esse chamado vem da filha dele. E o Samura obviamente estranha, afinal de contas aparentemente isso nunca tinha acontecido. E o Samura até pergunta, pô, você tá se sentindo mal porque você saiu mais cedo e tudo mais? A filha dele, só tô matando aula, né? E aí, o que vamos jantar hoje? Meio que já mudando de assunto. Esse matar aula começa a dar caminhos aqui pro capítulo, cara. E caminhos não tão legais pra Yuri. Agora nós voltamos a ver o lixo. E o que que acontece? O lixo que tá no lugar errado. Só que a Yuri, ela começa a demonstrar já insatisfação e irritação. Ela chega e dá uma bicuda no lixo. O Samura, durante ali todo esse acontecimento dela dar uma bicuda no lixo, dele jogarem o lixo fora e tudo mais, ele começa a escutar, pô, a pilha de lixo tá grande, né? Pô, eu joguei o lixo lá, mas com certeza tem mais gente jogando. E o Samura começa a entender que, pô, tem alguma coisa acontecendo. Afinal de contas, aparentemente não é a primeira vez que isso acontece, e por conta dele ter escutado algumas coisas, ele entende que não é uma única pessoa que está jogando lixo ali. Então parece que é algo meio que direcionado ao Samura. E isso, obviamente, o Samura não é bobo nem nada, já começa a estranhar, e ele vai confrontar esses garotos aí que ele escutou relacionado ao lixo. Tipo assim, pô, irmão, você tá jogando lixo aqui? Que história é essa? O que que tá acontecendo? E ele já entende que é o Seiichi Samura, aquele negócio que eu falei, cidade pequena, todo mundo se conhece, não necessariamente você precisa ser vizinho pra conhecer, você já sabe quem a pessoa é, e boatos, fofocas, independente de serem verdades ou não, começam a se espalhar com muita facilidade, e você começa a tomar uma retaliação física, uma retaliação psicológica, uma retaliação de afastamento das pessoas, tudo mais. O garoto, ele começa a falar que, tipo assim, pô, eu fiquei sabendo verdades sobre você de 6 meses atrás, essa parada aí, que vocês cometeram um crime de guerra. E aí o Samura começa a ligar todas essas informações ao Yura. Todas essas informações meio que parecem ter sido espalhadas pelo Yura na cidade. E agora, falando em Yura, nós temos o Yura entrando em cena. Não existem evidências porque o Kamunabi removeu tudo. Que evidências são essas? Evidências sobre o crime de guerra. E por que o Kamunabi removeu tudo? Para meio que dar uma base para o país. O país que está em guerra, ele fica com uma base de política, de sociedade, tudo destabilizado. O país, ele precisa de uma figura para meio que servir de base e, em cima dessa base, criar uma nova sociedade. Só que essa base é uma mentira, porque o herói foi o Kensei. O cara que, tipo, avacalhou tudo, cara. O maluco que massacrou tudo. Esse que é o problema. Para proteger os pactuados, o Kamunabi fez uma manobra política que aparentemente não agradou o Yura, ou não agradou os antecessores do Yura. O Yura, ele acabou espalhando pela cidade documentos que descrevem o pacto, descreve ali o momento da assinatura e tudo o que aconteceu, dando a entender que, pô, vocês fizeram um pacto, depois vocês foram lá e mataram todo mundo? Que história é essa, irmão? Você não é herói, você é um assassino. E de fato, dá pra entender desse ponto, não é forçação de barra, só que é uma cidade pequena, tudo se espalha. Por que que não foram cobrar do governo e sim de uma pessoa específica? Entende? Então já começa a desestabilizar as coisas. Aquela base criada em cima do Kensei, que ele é um herói e tudo mais. Pô, E aí?
Não tem mais isso, some. Só que aí entra uma parada do Yura que eu não entendi, porque entra o fato assim. Só que como do outro lado está o espadachim mais forte, então todo mundo vai evitar insultá-lo diretamente. Esse espadachim mais forte está ligado ao Samura, não é? Então talvez por isso que o Yura foi correndo atrás do Samura, porque talvez o Samura é o espadachim mais forte. É isso? Talvez a Shinoshi seja a espada mais forte e foi confiada a quem o Kunishi mais confiava, não necessariamente o mais forte. É isso ou estou enganado? De qualquer forma, o Yura ele fala uma parada aqui bem interessante, porque o termo usado é suspeição. E suspeição, pelo pouco que eu procurei aqui, vocês podem me corrigir, tem algo a ver com parentesco. Algo que acontece ou deixa de acontecer por conta do parentesco. É meio que como se fosse uma parcialidade de um juiz, de um médico e tudo mais. Tanto que, por exemplo, médico não pode consultar na própria família. Um filho não pode fazer consulta com o próprio pai. Entende? Então é mais ou menos isso. E o que é essa suspeição? A Iori. Tudo que o Samura deixou de passar por conta que ele é o Samura, ninguém vai bater de frente com ele, acontece com a Iori. Tudo que ela falou, ah pai, a aula foi sobre você, foi legal, eu fiquei grandona, é mentira. Aquele negócio do lixo, ela sabe o que tá acontecendo, ela não é burra. Essa parada dele ser um herói de guerra, pega. Por quê? Porque acaba meio que passando pra Iori. Por isso que o Samura ficava tão preso ao passado. Porque ele tá certo, irmão. Independente de forçar ou não, talvez, tipo, pô, vamos tentar, vamos se aproximar e tudo mais. Mas ele tá certo. Porque qualquer coisinha podia pegar pra ela, pra esposa. Por isso que ele se afastou. Porque ele sabia que estava errado, ele sabia que escondia alguma coisa. E essa coisa, cedo ou tarde, iria aparecer e iria cair sobre as filhas dele. Sobre, no caso, a esposa e a filha dele. O Samura, ele pensou em tudo, rapaziada. Ele sente tudo. A verdade é que a Hiyori apanha na escola, sofre bullying na escola, porque essa suspeição que o Yura levantou, todo mundo acreditou. E por que ela quis resistir? Porque ela ficou com medo que se o Samura soubesse que ela estivesse sofrendo por conta dele, ele fosse embora. Entende? O Samura, ele descobriu que ela estava sofrendo. Tanto que nós temos uma cena que vai chegar em breve no capítulo, que é, mano, triste. Mas a Iori acaba meio que apanhando na escola, jogavam lata, tipo copo de refrigerante nela, um monte de coisa. Até os professores, cara, meio que quando ela revidava, ela tava apanhando, ela revidava, os professores falam, caramba, ela é violenta, pô, irmão, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Você é o professor, você ensina que o maluco foi um herói e o cara tá sendo chamado de assassino, você não faz nada, irmão. Nossa, que ódio, cara. Nossa, o Samura podia descobrir esse professor, cara, e pendurar ele de ponta cabeça. Nossa, que ódio que eu tive. E ela começa a limpar aquelas pichações que nós tivemos uns capítulos pra trás em Kagurabachi na casa do Samura, falando que ele é um assassino e tudo mais. Ela começa a limpar aquilo. Aquela garota que pergunta pra ela, ou que supostamente pergunta pra ela sobre se ela é tão boa nas espadas quanto o Samura, não, ela não perguntou nada, porque a própria mãe dela falou pra não falar com essa garota. Nós temos uma imagem da mesa dela sendo vandalizada, com as coisas dela, com o material dela virado de ponta cabeça. E ela quer suportar aquilo tudo, ela quer apagar aquela pichação pra mostrar que ela tá sendo forte o suficiente pra meio que, tipo assim, o pai dela não se afastar. Por isso que o Chihiro faz é certo, porque ela quer lutar, ela quer ser forte. Ela quer tentar ali ajudar o pai dela. Por isso que o Chihiro também está certo. O Samura tá certo, mas o Chihiro também tá certo. O Samura, em momento nenhum, ele teve uma conversa franca com a filha dele sobre isso. Tipo assim, pô, você tá sofrendo, peço desculpas e tudo mais, não quer mais pra escola. É difícil. É complicado, porque o Samura sabe da verdade, cara. Esse que é o problema. E ele sabe que as coisas, irmão, não vão melhorar. E agora, o Samura, ele vai entrar no quarto da filha dele e ele fica com medo, cara. Porque ele fica com medo de abrir a porta e ver a filha dele pendurada ali, tipo, enforcada, depois que tentou se matar, alguma coisa assim. E ele não consegue abrir a porta, cara. Ele não abre a porta. Meu amigo, isso é bizarro, velho. O herói de guerra, mano.
E acho que é o que desencadeia tudo isso. Não só, mas é um dos propulsores pra desencadear todo o plano do Samura em apagar as memórias da Iori, fazer aquele lance com os Mazumis e tudo mais. E depois de 1 ano e meio vivendo juntos, parece que a irmã mais nova da mãe da Iori acabou assumindo a guarda. Se eu não me engano, essa irmã mais nova trabalha no Kamunabi. De qualquer forma, ela foi afastada do pai e o pai acabou recebendo a visita do Chihiro, perdão, com o Shiba. Aquele momento onde o Samura é introduzido na obra, a gente tem aquele flashback, né, do Chihiro até treinando com o Samura. De qualquer forma, durante o treinamento do Chihiro, o Shiba e o Samura conversam sobre esse crime, sobre o Kodoku, que é o especial da Shinoshi. Enfim, o Samura ele até pede, cara, Shiba, cuida do Rokuhira, cara, cuida de todo mundo ali, porque, irmão, é pelo bem do futuro. E aí terminamos o capítulo com o quê? Com Rokuhira Kunishiji morto e o filho dele chorando em cima do cadáver do pai, depois do incidente lá que o Hishaku pegou as espadas. Caramba, velho, que capítulo foi esse, irmão? Capítulo muito foda, sentimentos muito intensos. E, mais uma vez, eu pergunto, você já passou pano pro Samura hoje? Porque eu já. Enfim, galerinha, tamo junto e é nóis. Fui!